Diz assim, Gênesis capítulo 4, do verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e deu da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irados? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, meus irmãos, voltamos para Gênesis capítulo 4, onde nos é narrado a coabitação de Adão com Eva e o nascimento de dois filhos, Abel e Caim. E o texto vai nos relatar que, no fim dos tempos, Caim e Abel eles foram se aproximar diante do Senhor. E veja que, neste relato, nos é mostrado a primeira adoração que os homens eles estavam fazendo diante do Senhor. E daí você pode pensar o porquê a oferta de Abel foi aceita e não a de Caim. Alguém vai dizer, não, é porque Abel ele era um homem justo, enquanto Caim não. Caim era a parte má da humanidade, carregava em sua natureza a corrupção dos seus pais, enquanto Abel ainda estava naquele estado de inocência. Muitas pessoas irão afirmar isso. No entanto, o que faz com que a gente entenda o porquê a oferta de Abel foi aceita e não a de Caim, é o fato de que Abel ele reconheceu o estado que ele havia herdado dos seus pais, que foi o estado pecaminoso. E como esse estado fazia separação entre ele e Deus. E somente um sacrifício, como foi mostrado aos seus pais, lá no Jardim do Éden, onde foi morto um animal e Adão e Eva foram cobertos. Abel, ele também faz a mesma coisa. Ele oferece um sacrifício, um animal. Eu falo isso porque a oferta que Caim ele ofereceu a Deus não era uma oferta errada por si só. Porque o fruto das primícias da terra depois vai ser ordenado pelo Senhor no Deuteronômio de forma detalhada. Mas o ponto é, Abel, ele reconheceu a natureza que ele havia herdado dos seus pais, enquanto Abel não. Abel, ele começou a adoração ao Senhor reconhecendo o seu pecado, enquanto Caim, ele começou agradecendo ao Senhor. E esse é o ponto, meus irmãos, que a adoração ao Senhor, ela começa pelo nosso reconhecimento de quem nós somos e de quem e de quem Deus é. E após haver esse reconhecimento, e após eu olhar para mim e ver quem é o meu Deus, eu sou humilhado pela minha pecaminosidade. Então me aproximo dele, reconhecendo Cristo como meu único Salvador e sendo a minha justiça. Enquanto Caim, ele não fez isso. E quando nós olhamos para o segundo mandamento, nós iremos ver que este mandamento, de acordo com os nossos catecismos, ensina a receber, obedecer e guardar todas as ordenanças do Senhor com relação ao culto. E também esse mandamento nos ensina os aspectos positivos desse mandamento. Então, para preparar o teu coração, a aula de hoje ela vai ser nada mais, nada menos do que um novo tocar na tecla daquilo que o reverendo Ageu ele nos deu aula passada e daquilo que nós vimos na primeira parte desse mandamento. A forma da adoração ao Senhor. Então, o breve catecismo de Westminster, ele, em sua pergunta 50, faz o seguinte questionamento. Que exige o segundo mandamento? Ele então responde, o segundo mandamento exige que recebamos, observemos e guardemos puros e inteiros todo o culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, porque eu sei que tem irmãos que nos visitam que não são da igreja presbiteriana, mas o breve catecismo de Westminster são documentos que a igreja presbiteriana adota como sendo aquilo que está sistematicamente descrito. Então, aquilo que eu creio, aquilo que a igreja presbiteriana crê a respeito de Deus, da sua obra, de Cristo, está sintetizado e sistematizado nas confissões e no catecismo. Mas perceba, a confissão e os catecismos não estão em pé de igualdade com as Sagradas Escrituras. Isso precisa, por vezes, ser dito,
para que os nossos corações não venham a se apoiar nesses documentos, mas tão somente nas Sagradas Escrituras. Então, o Catecismo, na sua pergunta 50, ele fala que esse mandamento, no seu aspecto positivo, nos exige que nós venhamos a receber, observar e guardar puro e inteiro todo o culto e ordenança que o Senhor revelou à sua igreja. Então, o que é que significa receber, observar e guardar? Veja, receber o verdadeiro culto é reconhecê-lo como uma obrigação sobre a consciência e a conduta do homem. Então, após eu receber aquilo que Deus revelou à sua igreja como sendo o verdadeiro culto, eu tenho a obrigação de acatar isso como uma responsabilidade do homem para com a criação. Eu não lido como apenas uma mera doutrina. Eu não lido apenas como mais um aspecto do conhecimento do cristianismo. Mas eu lido como sendo a verdade revelada de Deus. E isso obriga a minha consciência e a minha conduta diante do Senhor. Perceba que após nós recebermos aquilo que o Senhor revela em sua palavra, no que diz respeito ao culto e adoração, nós devemos agora nos portar com seriedade diante do Senhor. A nossa adoração ela não é feita mais como os nossos pais, com idolatria, que fez um bezerro após a revelação dos 10 mandamentos. Mas agora ela é feita, fundamentada nas Sagradas Escrituras. Então veja que, de acordo com o Catecismo, esse mandamento também nos ensina a observar. E observar o verdadeiro culto não é apenas crer nele como sendo mais um aspecto da doutrina, mas praticá-lo em nossas vidas. E aqui é o ponto, meus irmãos, que novamente já foi tratado aqui, mas eu trago à tona. Todo o conhecimento que o homem o cristão ele vem adquirir na sua caminhada diante do Senhor, deve ter como resultado o amor ao Senhor e a prática dos nossos corpos e das nossas almas. Porque o próprio Cristo vai dizer, aquele que me ama é aquele que obedece aos meus mandamentos. E uma vez que nós estamos dominicalmente, tanto eu como o reverendo Ageu, tem nos ensinado sobre o culto ao Senhor, isso deve moldar a nossa forma de pensar. Isso deve moldar a nossa forma como nós nos portamos nesse momento. Porque você não está vindo aqui se encontrar com o teu colega, com a tua colega, com o teu amigo, com o teu amigo. Mas você está indo se encontrar com aquele que lá no início do mandamento vai dizer que te libertou do império das trevas, aplicando ao Evangelho. Porque nós não estamos no Egito, mas é aquele que redimiu a nossa alma. E por isso eu me importo com seriedade. Esse mandamento também nos ensina a guardar. Guardar o verdadeiro culto é aderir a ele firmemente, conforme revelado nas Sagradas Escrituras. Então, uma vez que os nossos corações são instruídos sobre a verdadeira adoração ao Senhor, eu então um abraço e confesso como sendo o verdadeiro culto. Eu não digo que todos os cultos são aceitos diante do Senhor. Eu não digo que o que importa é a intenção e a sinceridade dos nossos corações. Mas uma vez que eu sou instruído, eu devo então agora guardar com a minha alma e de modo que isso venha a refletir em vários aspectos da vida, de como eu lido com o Senhor. Então, por que nós devemos ser tão cuidadosos em receber, observar e guardar o culto a Deus? E aqui eu cito o teólogo Gerhard Voss, onde ele vai dizer, nós devemos receber, observar, guardar esse mandamento, o culto ao Senhor, porque Deus é zeloso de seu culto, isto é, Ele não está disposto a nos deixar fazer o que bem quisermos quando se trata de adorá-lo. Deus é soberano, é supremo acima de todos, por isso somos obrigados a obedecer à sua vontade, e Ele tem revelado nas Escrituras que o seu desejo ser adorado estrita e unicamente conforme as suas ordenanças e não de outra forma. De novo, meus irmãos, nós devemos receber, observar e guardar esses mandamentos, porque o Senhor, Ele é um Deus zeloso. E como um Deus zeloso, Ele zela pela sua glória. E uma vez que Deus Ele zela pela sua glória, Ele também zela pela forma como nós nos aproximamos dEle. É por isso, então, que nas Sagradas Escrituras constantemente nos é falado a respeito da adoração ao Senhor. Porque eu não adoro conforme a minha imaginação, conforme o desejo do meu coração, mas conforme revelar nas Sagradas Escrituras. Não somente porque o Senhor Ele é um Deus zeloso, mas porque Ele manifesta esse desejo nas Sagradas Escrituras, de ser estrita e unicamente adorado conforme as suas ordenanças. Mas ao mesmo tempo, queridos, quando nós olhamos para os dias de hoje e para a igreja evangélica, nós podemos perceber que a negligência para com o zelo e para com o culto ao Senhor tem sido deixado de lado. Você não vê mais pessoas se portando no culto ao Senhor com seriedade. Hoje você chega na igreja, eu não vejo isso aqui na igreja Vila Guarani, mas você vai em algumas igrejas, você percebe que antes do culto as pessoas estão conversando, parece até um shopping.
As pessoas elas não têm mais reverência para se prostrar diante do Senhor. E o ponto não estou dizendo que você não pode conversar antes do culto, perguntar como é que foi a semana da pessoa, do seu amigo. Mas o ponto é que você está prestes a se encontrar com o teu Redentor, com o teu Criador, através da oração, da leitura da palavra, da pregação. E por isso nós devemos nos portar com seriedade. E isso se dá, meus irmãos, a negligência para com as obrigações desses mandamentos, pelo fato de haver uma ênfase constante na dignidade e na liberdade do homem. Então, frases como segue o teu coração ou tua cabeça é o seu guia, tem sido, então, a norma pela qual as pessoas têm guiado as suas vidas. Não somente na adoração, mas no seu lidar com a esposa, com os filhos, com o seu trabalho, com o seu lazer e assim por diante. O que importa é a intenção do teu coração. Se te faz bem, faça. Se não, evite. Mas o ponto é que quando nós olhamos para esse mandamento, que nos exige a adoração correta ao Senhor, o ponto não é aquilo que me agrada, mas sim aquilo que agrada ao Senhor. Porque o que está diante de nós não é a minha glória, mas a glória de Cristo. E por isso eu devo reverenciá-lo e portar com dignidade diante dele. Mas ao mesmo tempo você percebe que o fato de haver uma ênfase nesse ensinamento de que o homem ele é um ser racional e por isso ele pode então alcançar a razão, o sentido da vida através do seu raciocínio, tem sido pregado nos dias de hoje. Isso desde o século XVIII, com o iluminismo, e tem se refletido nos dias de hoje, onde as pessoas não levam mais em consideração aquilo que Deus exige, mas sim a forma como elas se portam diante do Senhor. E como consequência disso, uma vez que a dignidade e a liberdade do homem tem sido pregado nos dias de hoje, as pessoas elas chegam à conclusão de aprovar até mesmo um culto pagãos nos dias de hoje. Então você não vê, se não me engano, até um cantor que afirmou que estava num terreiro de Umbanda, e lá ele disse que a adoração a Deus é a mesma, porque o que importa é o coração. Não, veja a loucura. Satanás está sendo adorado e louvado naquelas reuniões, mas o indivíduo, pelo fato de se apoiar na sua dignidade, na sua liberdade, eles afirmam que até mesmo essa adoração ela é aceita diante do Senhor. Veja a loucura. Uma vez que as Sagradas Escrituras, que é a barreira que nos impede de cometermos a idolatria, é tirada, o coração do homem inventa qualquer coisa, como nós vimos também hoje pela manhã em Romanos capítulo 1, onde as pessoas transformam a glória do Senhor em forma de homem, e daí eles fazem loucura, eles deitam-se com homem, mulher com mulher, porque justamente a barreira que as Sagradas Escrituras ela foi tirada, e então o coração do homem dá evasão para todo tipo de idolatria. Mas ao mesmo tempo você percebe que a verdadeira alegria, a verdadeira bem-aventurança, ela só pode ser encontrada quando nós obedecemos ao Senhor. E daí você talvez tente trazer alívio à tua consciência ao vir à casa do Senhor ou ir a qualquer tipo de igreja, simplesmente porque você está ali, naquele momento espiritual, naquele momento de adoração, mas você não leva em consideração se aquilo que está sendo feito é certo, é ordenado pelo Senhor. E daí, novamente, como eu disse na primeira aula, nem tudo que está na Bíblia é para estar no culto, mas tudo que está no culto deve estar na Bíblia. E uma vez que eu me achego ao Senhor, entendendo que eu estou obedecendo à sua revelação, eu posso ter uma verdadeira alegria, uma verdadeira bem-aventurança, porque não é a minha vontade, não é a minha imaginação que está se portando diante do Senhor, mas é a sua própria lei. Veja, a igreja do Senhor não se aproxima dele com a sua vontade, mas se aproxima com a sua revelação. Esse é o ponto, como nós vimos, pelo fato de Abel ter sido aceito e Caim não. Caim, ele reconheceu o seu pecado, ou seja, ele foi instruído pelos seus pais a respeito da natureza da corrupção do homem, como também do Messias que haveria de vir, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Daí a nossa consciência ela pode ficar tranquila, uma vez que nós estamos obedecendo ao Senhor, uma vez que você está nessa igreja cultuando a um Deus que é verdadeiro. E você percebe os líderes dessa igreja zelando pelo culto, pela liturgia, pela adoração ao Senhor. E daí você percebe que a verdadeira alegria tem como fruto a verdadeira obediência ao Senhor. E isso aqui não se aplica somente ao culto, isso se aplica em todas as áreas das nossas vidas. Eu estou conversando com o presbítero André a respeito de uma aula que ele deu sobre depressão. E daí a conclusão que a gente chegou é que um dos motivos, um dos principais motivos, na verdade o único motivo que leva as pessoas a se encontrarem depressivas é pecado. Veja, e aqui eu falo com todo o temor e com toda a cautela. Há casos e casos, mas na maioria das vezes,
muitas vezes é um pecado que é manifestado na falta de confiança no Senhor, na sua providência. Ou às vezes é um pecado que está cobertado, não confessado. Daí você percebe essa verdade sendo expressa lá no Salmo 51, onde Davi ele vai dizer que os seus olhos, que os seus ossos secaram enquanto eles não confessou o seu pecado. E daí você percebe que a verdadeira alegria do homem, ela consiste em obedecer aos seus mandamentos. Ninguém pode obter verdadeiro contentamento. Ninguém pode estar feliz se não estiver se conformando à lei do Senhor. E também a verdadeira adoração tem como fruto a verdadeira obediência. Eu não posso adorar ao Senhor se não for conforme a sua revelação. Eu não posso me aproximar a Ele se eu não conhecer, como nós vimos no primeiro mandamento, quem Ele é e aquilo que Ele exige. E quais são as ordenanças desse mandamento, meus irmãos? O catecismo também diz que o segundo mandamento exige que nós guardemos puros e inteiros todo o culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. E o que seria ordenanças religiosas? Como nós vimos na aula passada, na aula do reverendo Ageu, ele nos ensinou que há dois tipos de ordenanças, que assim pode ser classificado, que é o uso regular e o uso ocasional, o uso ordinário e o uso extraordinário. E o uso regular, ou seja, que é aquele que deve estar constantemente, com frequência, na adoração ao Senhor, é a oração, a pregação, os cânticos e os sacramentos. E aqui, meus irmãos, eu mostro aos irmãos como que esses elementos eles podem ser enxergados de forma palpável na liturgia. Perceba que quando o pastor ele então disse: meus irmãos, nos coloquemos de pé e ouçamos a Santa Convocação. Perceba que na adoração ao Senhor, a primeira pessoa a falar não é o homem, mas sim o Senhor. Daí você vê igrejas que começam com oração. E vejam, não estou querendo dizer que não é culto, mas há um equívoco no entendimento. Porque não é um homem que começa falando diante do Senhor, mas é o seu próprio Deus, através da sua palavra. É por isso que nós nos colocamos de pé e em uma só voz lemos a convocação do Senhor. Mas ao mesmo tempo nós respondemos a essa vocação orando ao Senhor. E por isso que há a oração de quê? De adoração. E daí o pastor, ou ele mesmo, ele ora, ou ele pede para algum presbítero orar, ou pede para algum irmão orar. E daí você percebe esse aspecto do diálogo na adoração ao Senhor. Não é apenas Deus que fala, e nem muito menos apenas o homem que fala, mas como Deus pactual. Veja o aspecto dessa doutrina, mas como Deus pactual, Deus ele fala e a sua igreja responde. E daí também você percebe que essas ordenanças religiosas, elas também são expressas no uso ocasional ou uso extraordinário. São aqueles que não devem necessariamente estar todo o culto, mas devem estar sempre que necessário. Daí você tem o jejum religioso, quando a igreja é chamada a fazer em prol de uma causa, em prol do Covid-19, em prol de alguma calamidade que está assolando o país ou a cidade. Você percebe o jurar em nome de Deus e o fazer votos. E isso fica muito claro, por exemplo, quando há algum irmão que é um novo convertido, ele então é doutrinado na sala de catecúmenos quando tinha, e daí ele então professa a sua fé diante dos homens e diante de Deus. E perceba que nem todo culto, eu já disse isso, nem todo culto tem esses elementos ocasionais, esses elementos extraordinários, mas também são exigidos pela palavra do Senhor. E daí você percebe um aspecto, meus irmãos, somente Deus tem a autoridade de instituir aquilo que deve estar em seu culto. E é por isso que você percebe todo tipo de culto, várias e várias igrejas, porque se você diz assim, olhar para a cruz vazia, olhar para a cruz com Cristo pregado é um sacramento, ou você diz que o casamento é um sacramento, você está instituindo algo que Deus não ordenou. E daí você se coloca veja a profanação e a idolatria que é manifestada aqui. O indivíduo ele se coloca no lugar do legislador e diz agora o que é que deve ser feito no culto ao Senhor. E aí você percebe que a adoração ao Senhor no dia de hoje está tão distante das Sagradas Escrituras. Somente Deus, novamente, meus irmãos, tem a autoridade de instituir aquilo que deve estar em seu culto. É por isso que lá no finalzinho de Mateus, quando Cristo ele aparece aos seus discípulos, ele vai dizer: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso, ide pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Antigo Testamento nós tínhamos a circuncisão e nós tínhamos a Páscoa. Mas esses dois sacramentos é agora no Novo Testamento estabelecido pelo próprio Cristo, através de dizer que deve batizar em nome do Espírito, ao dizer que deve batizar em nome do Pai, do Espírito Santo, e através do seu próprio corpo, que é o pão
e o sangue que nós bebemos. O breve catecismo, meus irmãos, também ele fala quais são as razões anexadas ao segundo mandamento. Então ele responde: as razões anexadas ao segundo mandamento são a soberania de Deus sobre nós, a sua propriedade em nós e o zelo que ele tem pelo seu culto. Então, quais são as razões anexadas ao segundo mandamento? Após Deus ele dizer o que não deve ser feito, no finalzinho do segundo mandamento ele vai dizer: porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira geração e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Percebam, meus irmãos, que essa estrutura, eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, novamente é aparecido aqui no segundo mandamento. Ele aparece no início dos 10 mandamentos, no prefácio, onde vai dizer que o Senhor, aquele que te tirou da terra do Egito, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, é agora aparecido nesse segundo mandamento. E daí nós precisamos observar cada detalhe desse. Na primeira sentença, eu sou o Senhor, mostra o caráter legislador, aquele que é soberano sobre a sua criatura. E uma vez que ele é o criador de todas as coisas, ele tem o direito, por natureza, de exigir qualquer coisa da sua criatura. Inclusive a forma como ela deve se portar diante do Senhor. Daí você vê isso muito claro quando você vai olhar para Jeremias, capítulo 7, verso 31. Edificaram altos de Tofete que estavam no vale do filho de Inom, para queimar os seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei e nem me passou pela mente. Novamente, meus irmãos, uma vez que eu desprezo a palavra do Senhor, eu chego até mesmo a sacrificar os meus filhos em nome do Senhor. Percebe como que uma vez que a Sagrada Escrituras ela não é o fundamento, nem o alvo principal de uma igreja, pode ter certeza que o que está sendo feito ali não é uma adoração a Deus, mas uma adoração a Satanás. Porque Satanás ele não vai dizer Deus não existe, e nem muito menos vai fazer você negar a Deus, mas ele vai fazer você negar o Deus revelado conforme as Sagradas Escrituras. Mas ao mesmo tempo você percebe uma outra segunda sentença nesse mandamento, que é teu Deus, o Senhor, que é o caráter pactual. Então, uma vez que eu sou aquele que te redimiu, uma vez que eu sou aquele que eu digo como você deve se portar diante de mim, isso também revela um caráter pactual e um caráter paternal, como nós já vimos na aula passada. Porque uma vez que um pai ele instrui o seu filho num caminho que ele deve andar, certamente é um caminho bom para o seu filho. E até usei o exemplo aqui do presbítero André, que possui crianças menores. Quando a criança ela vai colocar o dedo na tomada, ele não vai parar e dar uma aula de eletricidade. Ele vai dizer, então, não coloque o dedo. E é esse o aspecto que está sendo estabelecido aqui. Você não deve fazer imagem, porque, primeiro, eu sou aquele que legisla a criação, eu sou o Senhor, o Yahvé, mas eu também sou o teu Deus pactual. E por isso você deve dar ouvidos àquilo que eu ordeno. Infelizmente, você percebe hoje, até mesmo a própria igreja do Senhor, dando ouvidos a filósofos, a cientistas. E você percebe que a igreja do Senhor ela não ouve mais o Cristo, mas sim ao mundo. E eis a importância de dominicalmente nós virmos à casa do Senhor para termos os nossos corações, a nossa alma e a nossa mente desintoxicados deste mundo e dessa filosofia e das filosofias que estão sendo pregadas nos dias de hoje. É por isso então, e aqui já abrindo um parênteses, é por isso então que o feminismo ele fere a nossa alma, o nosso ego. É por isso então que o dia do Senhor bate na nossa alma, porque nós ouvimos a esse mundo, mas nós não ouvimos ao Cristo que nos chama para a sua adoração. E por fim, meus irmãos, uma das razões pelas quais nós devemos obedecer a esse mandamento é porque Deus ele é zeloso, o dono da igreja, o noivo do seu povo. E aqui mostra justamente esse aspecto. Uma vez que Cristo, com o seu próprio sangue, redimiu a sua igreja, com a sua obra, ele exige como a sua igreja ela deve se portar. Veja, eu estou sendo bem repetitivo, porque isso precisa ficar muito claro em nossas mentes. Porque o que está sendo feito aqui não tem como fim principal e não tem como fundamento a vontade do homem, mas a vontade do Senhor. Vocês conseguem entender esse aspecto? A adoração ao Senhor, ela deve ter como fundamento a vontade de Deus e não a vontade do homem. Mas ao mesmo tempo você percebe nesse aspecto do zelo do Senhor, um aspecto de um noivo para com a sua noiva, do marido para com
a sua esposa. Como nós vimos no livro de Naum, na exposição de domingo na noite passada, no livro de Naum, nós vimos esse aspecto do zelo do Senhor. E muitas vezes está associado ao caráter do Deus que é o nosso marido e nós que somos a sua igreja, a sua noiva, a sua esposa. E como um Deus e como um marido que zela pela honra da sua igreja, o Senhor ele zela pela forma como a sua igreja lida com ele. Porque assim como um marido não gostaria de ver a sua esposa olhando para um homem, nós também, para um outro homem que não seja ele, nós também observamos nesse aspecto desse mandamento essa relação do Deus que é o dono da igreja, mas ele é o marido. E daí eu peço que, como o texto é longo, eu peço que você abra em Ezequiel, e até os irmãos que estão em casa em Ezequiel capítulo 18. Porque daí você pensa, poxa, eu já fui católico no passado. E daí, tanto eu quanto meus filhos irão ser alvos da maldição do Senhor. Porque é isso que o mandamento ele vai nos dizer. Que o Senhor ele visita a iniquidade dos seus filhos. Ezequiel, capítulo 18. E daí, caso essa maldição que o Senhor ele anexa ao seu mandamento venha perturbar a tua alma, ou até mesmo alguém venha a te questionar, por causa disso, você pode abrir em Ezequiel, capítulo 18, e está expresso de forma detalhada o que esse mandamento ele quer nos ensinar. Ezequiel, capítulo 18, a partir do verso 1. Acompanhe com atenção. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação, nem oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com os vestes, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre o homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor. Se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer carne sacrificada nos altos, contaminar a mulher do seu próximo, oprimir ao pobre e necessitado, praticar roubos, não tomar o penhor, levantar os olhos para os ídolos, cometer abominação, emprestar com usura e receber juros, porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez e será morto. O seu sangue será sobre ele. Eis que se ele gerar um filho, que seja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer carne, e assim por diante, meus irmãos. Mas veja, pule para o verso 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Então perceba que como é que esta maldição deste mandamento ela é enxergada à luz de Ezequiel, capítulo 18. Não é porque um pai ele peca, não é porque um pai ele é idólatra, é que o seu filho ele será punido. Mas será punido se o seu filho observar e imitar os passos dos seus pais. E percebam, meus irmãos, eu sei que é um grande desafio para um seminarista, ainda mais solteiro, pregar o evangelho, porque nós temos a necessidade, como pregador, de aplicar a palavra do Senhor a todas as pessoas, seja jovem, criança, marido, esposa, adolescente. A palavra do Senhor ela tem que ser aplicada. Daí a importância que tanto o reverendo Ageu quanto eu damos ao aspecto da família do Senhor, da família da aliança. Porque percebam a importância que os pais eles têm sobre os seus filhos de instruir no caminho que devem andar. Porque se eu não instruo no caminho que meu filho ele deve andar, certamente ele seguirá o caminho de Satanás e não o caminho do Senhor. E daí sim, a maldição do Senhor visitará os seus filhos, os meus filhos. E daí você percebe
alguns pais que, quando eles vão visitar alguma igreja, a primeira coisa que eles perguntam não é se ali é uma igreja bíblica, se é uma igreja séria, mas se tem um departamento infantil, show de bola, gourmet, bom. Perceba que o que se busca para os filhos, e até mesmo para a alma do indivíduo, não é a verdadeira adoração, mas aquilo que satisfaz os meus olhos, aquilo que me deixa zen no momento da adoração. E aí você percebe mais uma vez, meus irmãos, o próprio Deus nos chamando a levarmos com sinceridade a adoração ao Senhor. E daí você quer que o teu filho ou tua filha cresçam nos caminhos do Senhor, o traga para a casa do Senhor. Ensine a ele a verdadeira adoração. Veja, certamente as crianças elas não irão compreender tudo o que está sendo dito e tudo o que está sendo feito. Mas desde criança o seu coração irá ser instruído quanto à reverência ao culto, ao único Deus verdadeiro. Por isso que certa vez eu apliquei aos irmãos dizendo, porque quando eles perguntarem, o que é isso, pai? O que é a ceia? Filho, papai não fazia parte de um povo, mas em Cristo, papai redimiu a Deus. Filha, mamãe, esse Deus que papai prega a mamãe no culto doméstico, esse Deus redimiu a alma da mamãe e certamente redimirá a sua alma como filho da aliança. Veja a importância que a igreja do Senhor ela tem. É por isso que a doutrina da família da aliança ela é pregada muito nos dias de hoje. E a ênfase que os pastores reformados, sérios, dão para com que as crianças participem do culto. Para que elas participem, porque desde criança eles irão aprender a verdadeira adoração. E daí você fala assim, você percebe algumas mães lamentando, puxa, eu trouxe meu filho todos os domingos para a casa do Senhor, mas agora na adolescência ele é um homem rebelde, uma moça rebelde, se desviou dos caminhos do Senhor. Mas percebam, meus irmãos, que se você não traz o teu filho para a adoração, quando ele crescer, ele não vai saber o que é isso. Ele vai sentar aqui e vai achar algo chato, algo insuportável, porque desde criança ele não foi instruído. E ele também, como eu disse, que isso molda dominicalmente como nos portamos ao Senhor, mas também molda a nossa vida semanalmente, porque a importância que os pais precisam dar para o culto doméstico, tanto para os recém-casados como para aqueles que desejam casar, a importância que deve ser dado para o culto doméstico. Porque se você espera que o teu filho, com 40, 50, 1h30, dominicalmente, venha a ser o homem mais crente dessa terra, você está enganado. Porque você precisa semanalmente sentar com ele e instruir, corrigi-lo e pacientemente, com amor, conduzir ele a Cristo. Porque é assim que Deus ele faz contigo, mesmo você já sendo um homem adulto. Daí você percebe a importância, meus irmãos, que o Senhor nos dá de nós valorizarmos o seu culto, tanto dominicalmente como o culto privado, na adoração em nossos lares, como também no culto doméstico. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e aplique a sua palavra aos nossos corações, apesar de mim e das limitações. Que o Senhor nos abençoe.